Estamos no último capítulo da nossa série. Eu escolho alegria. E talvez muitos de vocês tenham pensado assim, mas como assim eu escolho alegria? Sempre achei que alegria era uma questão de sorte, felicidade era uma questão de sorte. Se eu nascesse na família certa, uma família estruturada, provavelmente seria melhor ainda se fosse bem financeiramente, né? Que a gente tivesse condições de viajar juntos e ter dinheiro para ter o carro do ano. Então, assim, acho que você sempre achou que a felicidade estava mais relacionada com isso do que com uma escolha que você pode fazer. Então, talvez você tenha estranhado o nome dessa série desde o começo. Mas o tempo vai passando e você descobre uma coisa interessante, que pessoas que têm uma família estruturada, têm o carro do ano, têm uma casa na praia, têm a possibilidade de viajar junto com a família, ainda assim são completamente infelizes. Então a gente começa a perceber que tem alguma coisa errada no nosso conceito de felicidade. A gente começa a perceber que tudo que a gente aprendeu, ou tudo que a gente vê nas novelas, nas revistas, na televisão, no Facebook, tudo aquilo pode não ser exatamente a resposta para a nossa alegria, para a nossa felicidade. E aí, você não nasceu num lugar assim estruturado, com dinheiro nem nada. A gente costuma dizer, né, que você tem duas chances, quando nasce e quando casa. Aí você também não casou com alguém que tinha muitos bens, etc. Então, praticamente, no seu conceito de felicidade, não há mais esperança, a não ser Deus. Quem sabe, né? E muita gente procura igrejas, as mais diversas, atrás de um acordo com Deus, para que Deus resolva aquela questão do carro do ano, a casa de praia, não sei o quê. A gente procura Deus para resolver aquela nossa questão, porque a gente continua acreditando que aquilo ali é que nos traria felicidade. E em muitos lugares, eu não precisaria dizer isso aqui, porque todos vocês sabem, todo mundo tem televisão em casa, tem muitos lugares que usam essa necessidade das pessoas irresponsavelmente. E aí pregam um Deus que não é o Deus da Bíblia. É um Deus da barganha. Você leva isso, você recebe tanto, você faz isso, aí você investe de novo, porque você vai receber em dobro, você deixa seu carro, porque Deus vai te dar um carro melhor. Já vi isso no YouTube esses dias. E aí você está tão necessitado que você acaba embarcando naquilo. E vocês não acreditariam, aqui, nesse nosso meio aqui, de cerca de 200 pessoas, se eu pedisse para as pessoas, não vou fazer isso, se eu pedisse para as pessoas se levantarem aqui e dizer quantas delas se decepcionaram completamente com essa ideia de um Deus de barganha, e talvez, em algum momento, tivessem desistido de igreja, eu sei porque eu conheço alguns que já me contaram isso, que estão aqui, mas você ia se surpreender com o tanto de gente que às vezes acaba achando que Deus não existe, ou ele não está atento aos nossos problemas, porque fulano de tal falou que era assim e não funcionou. Graças a Deus, a esse Deus bondoso, que muitas igrejas pregam o que está escrito aqui, o que Deus realmente nos ensina sobre felicidade, e é isso que a gente está tentando fazer aqui na capela, e principalmente nessa série. Então, quem está acompanhando essa série desde o início, ou pelo menos veio em 3 capítulos, 2 capítulos, vai responder rapidinho aquela minha pergunta de todos os capítulos. O que te faz feliz? Nada. Quem está pela primeira vez, de novo, né, acha, esse povo é doido. Nós temos falado desde o primeiro dia dessa série, que não é alguma coisa, o que te faz feliz. Felicidade tem mais a ver com quem do que com o que. Porque o que, coisa, só te chama a ter mais coisas. Não há limite para o desejo. Então não é bem o que. Porque você sonha com aquele o que, consegue aquele o que e descobre que não é feliz com aquele o que. Então a felicidade está mais ligada com o quem
do que com o quê? Outra coisa que nós temos dito, que a felicidade, à maneira de Deus, ela exige de nós, como tudo que você quer conquistar na sua vida, exige algum esforço seu, né? Você quer ter um corpo sarado, você vai ter que ir numa academia 3 vezes por semana, sei lá o quê, se alimentar diferente e tal. Você quer jogar bem futebol, você vai ter que treinar, tudo exige alguma coisa. Então, a felicidade, segundo Deus, não é que ela exige alguma coisa, mas Deus nos ensina, e nós temos visto aqui, que felicidade é uma coisa que você planta hoje para colher amanhã. Não é uma coisa assim que você faz, pum, sou feliz, estou feliz. Provavelmente esse tipo não seria chamado de felicidade, seria de talvez uma alegria momentânea. Mas aquela coisa duradoura, Deus nos ensina, e nós temos visto aqui todos os capítulos dessa série, é uma coisa que você constrói, que você vai construindo com os ensinamentos da palavra de Deus que a gente tem visto todos os dias. Falamos até de dinheiro, né? Na semana passada falamos sobre dinheiro também. Até dinheiro pode te ajudar na sua felicidade. Sim, nós não somos contra as pessoas terem posses, mas desde que você saiba usar o seu dinheiro, desde que você administre bem o seu dinheiro. Fora isso, o dinheiro pode ser um pesadelo, ao invés de alguma coisa que te traga felicidade. Bom, no dia de hoje, no encerramento dessa série, e eu quero repetir isso pela última vez, essa série está disponível no Facebook da Capela, provavelmente já esteja no site, menos a mensagem de hoje. Então, assim, se você perdeu algum capítulo, se quiser indicar para alguém, nós estamos pensando em fazer um DVDzinho também, depois deixar disponível ali na frente para vocês. Enfim, você pode consultar de novo algumas das mensagens, porque quando a gente faz uma série é porque a gente não consegue falar tudo num dia só. A gente dividiu em 5 capítulos as coisas que Deus nos ensina sobre a felicidade. Então, hoje, no último dia, a coisa que eu vou falar é muito intuitiva, talvez seja a mais intuitiva de todas que eu falei até agora. Ao mesmo tempo que ela é intuitiva, para alguns de vocês ela vai parecer ilógica. A menos que você já tenha experimentado o que eu vou falar para vocês. Mas se você não experimentou, talvez você vai achar que ela não tem muita lógica no que eu vou falar. Mas ela é muito intuitiva. E o que eu tenho para falar para vocês hoje, em resumo, é o seguinte: enquanto você viver apenas para si mesmo, você jamais será feliz. Enquanto você viver apenas para si mesmo, enquanto você achar que tudo é para o seu consumo, tudo é para você, aquele egoísmo que a gente nasce com ele quando é criancinha, né? É o meu, eu quero esse, eu quero aquele. Enquanto você viver assim, você jamais será feliz. A Bíblia nos fala disso, nós vamos ver isso já já. Você já aprendeu um pouco com a sua experiência disso que a gente estava falando, de que as coisas não nos satisfazem, né? Esses dias eu vi um videozinho que eu até tentei achar, mas não achei para mostrar para vocês, mas enfim, era mais ou menos eu vou criar uma situação parecida com a do vídeo aqui. Você está num ônibus, parado num sinaleiro, aí você olha do lado, tem um casinho, um Ford Ka 2001, uma pessoa dentro, você olha de dentro do ônibus, você fala assim, putz, se eu tivesse aquele carrinho, eu seria feliz, não precisava depender de ônibus todo dia, né? Não sei se alguém já teve esse pensamento de dentro do ônibus. E eu falei cá porque minha esposa tem um casinho. Enfim, aí você consegue comprar o casinho, 2001. E aí você para no mesmo sinaleiro, aí tem um cara com, sei lá, um Clio, Renault Clio mais novo, 2009, você olha e fala, pô, meu casinho dá tanta dor de cabeça, se eu tivesse o Clio, né? Aí você compra o Clio, aí você quer um Fusion, né? Não o ministério da Capela aqui, o carro da Ford, você quer um Fusion. Aí você compra o Fusion, e você fala assim, pô, mas eu precisava ter uma casinha de praia, um jet ski, um barquinho. Não tem fim para esse tipo de coisa, não tem fim. Por quê? Por que isso não tem fim? Porque a Bíblia nos ensina que para você viver contente não é com as coisas que você vai ficar contente. Então a Bíblia usa uma palavra muitas vezes repetida aqui, inclusive nessa série, que é descontentamento.
a gente vive sem estar contente, descontente, com descontentamento. A gente vive assim. E mesmo que você olhasse para alguém, porque assim, enquanto tiver gente ao nosso redor com alguma coisa melhor do que a gente tem, a gente acha que a felicidade está ali. Enquanto tiver gente. Então, não tem fim, porque sempre vai ter gente perto de você que tem alguma coisa a mais. E mesmo que você pudesse apertar um botão e viver a vida daquela pessoa, você olha assim e fala, não, eu queria ter aquela vida. Se apertasse um botão, mesmo assim, você não ia estar satisfeito. Porque, por exemplo, o Luciano Huck tem tudo isso que eu falei, mas você ia falar assim, Deus, mas deixa eu com o meu nariz. Só quero as coisas, sei lá, ou qualquer outro exemplo. Enfim, você nunca vai estar satisfeito. Você nunca vai estar satisfeito. Não é verdade? Sei lá, só foi uma coisa que me ocorreu. Enfim, mas aí, quando a gente vai para esse livro aqui, eu falei isso no primeiro dia, quando perguntaram para Jesus, o que é a coisa mais importante de todas? Se o Senhor fosse resumir todas as escrituras do Gênesis ao Apocalipse, o que é a coisa mais importante? Qual que é o mandamento? Qual que é a coisa que a gente deveria fazer, que é mais importante para que a gente fosse feliz, para que a nossa vida fosse abençoada? Jesus fala, ame ao seu Deus de todo o seu coração, toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao seu, quem? Próximo, da mesma forma que você ama você. Percebe? Quando Jesus resumiu duas coisas, o primeiro mandamento e o segundo mandamento mais importante de tudo que ele veio ensinar, uma é o nosso amor a Deus, o outro é o nosso amor ao próximo, assim como a gente ama a gente mesmo. A gente deve amar a gente mesmo, mas também deve se importar com o próximo. E aí você me pergunta, quem que é o próximo? O próximo é aquela pessoa que você olha e vê, é o seu próximo. Pode ser uma pessoa que está sentada ao seu lado, ou no seu trabalho, alguém da sua casa, que você não está querendo conversar, ele é o seu próximo. Ou aquela pessoa que está com o carro estacionado do lado do seu, no supermercado, você chega, descarrega suas compras, aí você põe o seu carrinho atrás do carro da pessoa. Aquele dono daquele carro é seu próximo. Ninguém nunca falou isso em igreja, né? Aquela pessoa é seu próximo. Aquele que está na rua é seu próximo também. Mas seu vizinho de apartamento é seu próximo. São esses os próximos que a Bíblia nos ensina. É esse que a gente deveria amar. É isso que a Bíblia nos ensina. Bom, mas antes de eu entrar no texto dessa noite, ainda quero fazer mais uma coisa diferente. Você está na capela, você precisa se acostumar com essas coisas. Eu gosto de filosofia, eu acho que todo pastor precisava conhecer um pouquinho de filosofia, pelo menos, para entender o pensamento humano, né? E tem um filósofo brasileiro que eu leio algumas coisas dele, às vezes assisto alguns vídeos, não concordo com tudo, ele não é cristão declarado, mas eu vi uma reflexão dele recentemente, esses dias até, acho que alguém daqui republicou no Facebook, ele falando sobre exatamente esse assunto, mesmo ele não sendo um cristão declarado, ele falando sobre esse assunto do próximo, sobre Jesus Cristo. Eu queria mostrar para vocês em vídeo, no telão, é o doutor, filósofo, professor da USP, Clóvis de Barros Filho. Os gregos morreram, Aristóteles morreu, e o pensamento grego foi pouco a pouco sendo substituído por um outro jeito de pensar a vida, o homem, o universo, e esse outro jeito também tinha um grande líder, um grande mestre espiritual, chamado Jesus. Jesus nasceu em Nazaré, 350 anos depois de Aristóteles. Aristóteles, você sabe, era grego, estudou na academia de Platão. Jesus era judeu e se formou no judaísmo. Aristóteles tornou-se um subversivo na academia.
Jesus tornou-se um subversivo no judaísmo. Jesus disse coisas que ninguém tinha dito antes. E Jesus, grande sábio que era, respondeu à nossa pergunta: o que a vida tem que ter para valer a pena? E a resposta de Jesus é impactante até hoje. Por mais que vivamos numa sociedade de cultura cristã, a resposta de Jesus, quando anunciada com clareza, produz extraordinário impacto nos espíritos de quem ouve. O filé mignon da vida, a vida que de fato vale a pena, é a vida assumidamente dedicada ao outro. Isso é absolutamente incrível, sobretudo para nós, acostumados a ouvir que o sucesso da nossa vida tem a ver com o nosso próprio ganho, com a nossa própria riqueza, com o nosso próprio conforto, com o nosso próprio poder. Jesus dirá mais ou menos o contrário. O filé mignon da vida, aquilo que fará de você um vivente feliz, é a entrega, é proporcionar, é alavancar, é permitir que o outro viva melhor do que viveria se você não existisse, é permitir que o outro sorria o sorriso que, se você não fosse, ele não sorriria, é permitir que o outro sinta a alegria que, se você não estivesse, ele não sentiria. E aí sim, você terá vivido vida boa, vida que valeu a pena. Lição de Jesus. Legal, né? Bacana. Ainda nessa linha da ciência, da filosofia, eu tenho um dado importante para vocês. Uma pesquisa que eu li, feita na Inglaterra, e é só em países de primeiro mundo que se faz uma pesquisa desse tipo. Uma pesquisa que demorou 20 anos para ser concluída. Parece que a gente não consegue imaginar isso, né? Como é que... eu preciso de uma pesquisa para amanhã, semana que vem, né? Essa pesquisa foi feita durante 20 anos, com diversos perfis de pessoas, e o ponto que eles queriam descobrir nessa pesquisa era a relação entre esse servir o próximo, ajudar o próximo e a felicidade. Se isso realmente, cientificamente, pode ser comprovado. Sabe o resultado dessa pesquisa? E isso você pode achar no Google, é só você dar uma procuradinha ali. Resultado dessa pesquisa: as pessoas que vivem para si mesmas, aquelas egoístas, elas têm depressão, doenças cardíacas, estresse, são mais propícias ao uso de drogas e gravidezes indesejadas. Até isso apareceu na pesquisa para aquelas pessoas que pensam nelas mesmas. Aquilo que o mundo todo gira em torno de mim. Se eu faço isso, eu tenho tendência, mais do que o outro, a ser deprimido, a ter doença cardíaca, olha só, a buscar droga para resolver o meu problema, estresse, que é óbvio, né? As pessoas que pensam em si mesmas. O contraponto disso são as pessoas que têm o hábito de servir, de voluntariar, de ajudar os outros. Essas pessoas são psicologicamente mais saudáveis, fisicamente mais saudáveis, pessoas que têm melhor autoestima, longevidade, vive mais tempo e mais qualidade de vida. Percebe? Tudo que nós estamos conversando desde o primeiro dia aqui, até a filosofia e a ciência estão dando suporte para o que a gente está tentando ensinar para vocês. Que a vida compartilhada, o prestar atenção no próximo, ela é muito melhor, traz melhores resultados para você do que a vida onde você pensa apenas em você mesmo. E eu sei que a gente tem aqui entre nós pessoas que trabalham na polícia, tem bombeiro, tem médico, tem engenheiro, todo mundo que trabalha em grupo, que já ajudou alguém. Eu imagino, tem o Lucas aqui que é bombeiro, quantas vezes ele deve ter socorrido pessoas. Aquilo te dá uma alegria, você ajudar alguém, você se doar, às vezes você correr risco para ajudar alguém. É um negócio que te dá uma alegria, uma felicidade.
porque se saiu do centro, o centro passou a ser outra pessoa naquele momento. Então, o Novo Testamento, esse livro que a gente tem como a base de tudo que a gente faz aqui na capela, o Novo Testamento é cheio de afirmações nesse sentido. O Novo Testamento, Jesus mesmo disse muitas dessas coisas. Diz o seguinte: amem-se uns aos outros. Está vendo? O centro deixa de ser o eu. Sirvam uns aos outros. Sujeitem-se uns aos outros. Perdoem uns aos outros. Dediquem-se uns aos outros. Consolem-se uns aos outros. Confessem os seus pecados uns aos outros. Orem uns pelos outros. Essa é a base do Novo Testamento. Então não existe, na perspectiva de Deus, felicidade quando você quer pensar só em você mesmo. A felicidade, segundo Deus, ela precisa ser algo que vem de você compartilhar a sua vida com as outras pessoas. Mas o que aconteceu? Por que a gente costuma ser egoísta? De novo, acho que foi a terceira mensagem que eu falei. O pecado nos separa dessas coisas. O pecado nos faz egoístas. O pecado natural e o meu próprio pecado, ele me faz ser egoísta. Me faz acreditar que tudo que está em volta é para mim. Me faz acreditar que eu vejo uma coisa, aquilo ali precisa me pertencer. Ele me faz acreditar que eu posso passar por cima da ética para conseguir alguma coisa. Para mim, porque eu sou importante. É isso que o pecado faz. Então, existe um contraste gigante entre o prazer egoísta e a felicidade. Existe um contraste gigante. O prazer egoísta está de um lado, a felicidade do outro, no meio está o pecado, separando os dois. E uma frase para você memorizar: se você priorizar o prazer ao invés da felicidade, você não vai ter nenhum. Se você priorizar a felicidade ao invés do prazer, você vai ter os dois. Dá para entender? Se você priorizar na sua vida o prazer, aquela coisa imediata que você quer resolver, ao invés da felicidade, você não vai ter nenhum dos dois. O prazer é muito rápido, as consequências são muito piores e muito mais rápidas. Se você priorizar a felicidade, o caminhar para ser feliz, o investir, você vai ter felicidade e vai ter prazer também. E é isso que nós vamos ver hoje de uma outra forma, com o apóstolo Paulo, a última passagem que nós vamos ver nessa série, que está lá em Gálatas. Paulo estava escrevendo para os cristãos que moravam na cidade, na Galácia, chamava, o lugar onde eles moravam. Já falei aqui, não é Galáxia, é Galácia. Então, eles são os Gálatas. Paulo está escrevendo aos Gálatas, e ele fala desse contraste que existe entre a vida do prazer egoísta e a vida e a felicidade segundo Deus deseja para todos nós. Gálatas capítulo 5, começando no versículo 19, o Paulo fala uma coisa assim de cara, muito, muito interessante. Ele fala assim: ora, as obras da carne são manifestas, é o que diz na minha versão. Em outras versões diz assim: as obras da carne são óbvias. E se você não é cristão ainda, se você não conhece esse mundo, o linguajar cristão, porque Paulo, nesse caso, estava escrevendo para cristãos. Quando Paulo fala as obras da carne, Paulo está falando aquela coisa assim, aquele seu desejo, aquela coisa instintiva, um instinto natural. Sabe, aquela coisa que você vê, você já quer consumir porque é o seu instinto. Então, Paulo está falando, essas coisas instintivas, que você usa um instinto para resolver rápido e ter um prazer rápido, e para passar a perna rápido, para conquistar rápido, essas coisas instintivas que você faz sem medir as consequências, são as tais obras da carne. É quando tudo é para você. E aí Paulo fala, isso é óbvio, todo mundo sabe quais são. Aí ele cita algumas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem é os excessos, né? Quando você comete excessos, idolatria, feitiçaria. Feitiçaria é você usar coisas
da natureza, de algum outro tipo de coisa, para tentar um acordo diferente, para você conseguir coisas, sabe? E a Bíblia tem lugar que fala até que falar mal dos outros, construir um pensamento mentiroso sobre alguém é obra de feitiçaria. Então, isso aqui é uma palavra meio que engloba muita coisa, mas continua, ódio, discórdia, ciúme, tudo isso é do instinto. Você recebe um não, alguém te maltrata, seu instinto já é reagir, já é gritar, já é brigar, isso são as obras instintivas da carne, que estão em todos nós, né? Ele continua, ira, egoísmo, pronto, agora ele foi óbvio, né? Assim, dissensões, que são divergências, discrepâncias, facções, né? Criar facções, grupinhos, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Ele já para até por aqui, porque todo mundo sabe o que são as coisas que, se a gente deixar o instinto, o primeiro pensamento, a gente acaba cometendo. Se não houver uma reflexão, se não houver um outro tipo de pensamento, a gente acaba caindo nessas ciladas. E quando você faz alguma coisa pelo seu prazer, quando você faz alguma coisa pelo seu prazer exclusivo, alguém paga a conta por aquilo. Quando você faz alguma coisa pelo seu prazer, para você mesmo, egoísta, alguém tem que pagar aquela conta. Às vezes é sua família, às vezes é seus filhos, às vezes é sua esposa, às vezes é o seu marido, às vezes é aquela namorada que você conquistou o coração porque você queria só ter um prazer sexual, e tudo aquilo você está colocando na conta de alguém. Alguém que vai pagar a conta quando você faz tudo pelo seu prazer. Esse é o ápice do egoísmo. Bom, Paulo está falando, assim você nunca vai ser feliz. Jamais serão. Nunca serão. Jamais serão. É isso que Paulo está falando. Desse jeito, nesse caminho, achando que as coisas são todas para mim mesmo, sem pensar no outro, você nunca vai ser feliz. O caminho não é esse, está errado. Muda, porque o apetite nunca vai ser satisfeito. Não tem um fim para o apetite, seja ele qual for. Seja comida, seja sexual, seja dinheiro, seja posses, não tem limites para o apetite. Você nunca está satisfeito. Então, Paulo adverte a todos nós. Ele faz uma advertência, ele fala assim, olha, eu os advirto. Como antes eu já tinha falado, já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Os que praticam essas coisas não vão entender, não vão experimentar o que é o reino de Deus, não vão experimentar a felicidade segundo Deus. Enquanto fizermos esse tipo de coisa, a gente não vai experimentar. Mas Paulo fala, se você plantar agora para colher depois, se você investir nas coisas que a gente tem falado aqui, ter paz com Deus, com o próximo, consigo mesmo, ajudar as pessoas, ajudar o próximo, se você plantar essas coisas na sua vida, sabe o que você vai colher? Paulo fala em seguida, próximo versículo, ele fala assim, no 22, mas o fruto do Espírito, quer dizer, o que é gerado quando o Espírito de Deus vive em nós? O que é gerado pela nossa vida? Em oposição àquilo, o que é que gera quando você faz as coisas do jeito de Deus? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É isso que eu e você vamos colher se a gente plantar hoje o que Jesus nos ensina, o que a Bíblia nos ensina, para colher a felicidade. Você vai colher isso. Quem não quer ter uma vida cheia de amor? Quem que não quer ter paz? Quem que não quer ter alegria? Alegria é fruto gerado de uma vida de relacionamento com Deus. E Paulo termina isso com uma frase sensacional. Ele fala assim, contra essas coisas não existe lei. Contra essas coisas não existe lei. Não existe nada que condene o amor puro. Não,
você não precisa de regra, você não precisa de polícia. Se você for uma pessoa pacífica, de paz, alegre, uma pessoa paciente, amável, bondosa, fiel, manso de coração, que tenha domínio próprio, aquela pessoa que sabe se dominar na hora da raiva, de tudo. Não tem lei contra isso. É a melhor coisa do mundo, é a felicidade completa. Se você experimentar, é isso que você vai colher. Se você experimentar fazer as coisas ao modo de Deus. Esse é o resultado da vida, segundo Deus planejou para mim e para você. Desde o início, desde sempre. Desde sempre. Para você e para a sua família. Que é o contrário, que é o oposto de uma vida egoísta, baseada na imoralidade sexual, na impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez. Só de olhar para isso, você vê que a pessoa não pode ser feliz, olhando para isso. Então, enquanto você viver apenas para si mesmo, jamais você vai ser feliz. Mas você e eu fomos criados para sermos felizes. Nós fomos criados para isso. O mundo em que vivemos, ele é um organismo pulsante. Um gesto pequeno de bondade, de generosidade, gera um outro gesto de generosidade. Quantas vezes eu já tirei o carrinho da frente do carro do outro, porque eu falo, como que alguém faz isso? Eu vou lá no mercado, tiro o carrinho e boto num lugar onde não atrapalhe ninguém. É uma coisinha de nada, é ridículo. Mas alguém pode ver eu fazendo isso e fala, puxa, nossa, agora eu ia deixar na frente do carro do outro, eu já não vou deixar. Tem um filme que chama Efeito Borboleta, né? Não sei se alguém já assistiu, é um filme antigo, da época da minha esposa, brincadeira. Que diz isso, que assim, que o bater de asas de uma borboleta pode gerar uma coisa muito grande lá na frente. Quer dizer, qualquer gesto de generosidade e bondade pode contagiar as coisas para o bem. Isso pode ir aumentando e aumentando. E a gente pode transformar não só as nossas vidas, mas o lugar onde a gente vive, a comunidade onde a gente vive. Então, você quer ser feliz? Você precisa plantar hoje para colher mais tarde. Bom, para alguns de vocês, talvez o que a gente tenha falado nessa série seja uma jornada longa. Talvez. Agora é um exercício de suposição. Talvez você esteja muito distante das coisas que Jesus ensina, talvez você esteja muito distante de perdoar, talvez você esteja muito distante de se preocupar com o próximo. Talvez. Ainda assim, eu insisto com você. Começa a plantar hoje. Felicidade é uma coisa que você começa a plantar hoje. Aqui é um passinho de cada vez. Por isso que a nossa missão é levar as pessoas a um relacionamento crescente, é um degrauzinho de cada vez. Começa a plantar hoje, uma coisa aqui, outra ali, ter paz com as pessoas, ser um pacificador, como Jesus ensinou. Não se desespere se você estiver muito longe. Eu li uma frase essa semana que eu acho que pode ajudar a todos nós, eu achei incrível, é de uma escritora chamada Mandy Hale. Ela diz o seguinte: crescer é doloroso, é verdade, crescer é doloroso, mudar é doloroso, mas nada é mais doloroso do que ficar preso a um lugar onde não é o seu. Nada é mais doloroso a você estar preso numa situação que não é a sua, não era para você estar vivendo isso, não foi assim, não foi para isso que Deus te criou. Então, por mais que doa, por mais que seja difícil, vale a pena para que você possa sair desse lugar onde talvez você esteja precisando de um alento, de uma felicidade. Então, Deus quer que sejamos felizes e a maneira dele é: ame a Deus acima de todas as coisas, ame o teu próximo como a ti mesmo. Eu fiz, por minha conta mesmo, uma lembrancinha para vocês, na hora que vocês saírem daqui, é um imã de geladeira, que diz o seguinte: ter paz com Deus me ensina a ter paz comigo mesmo, uma frase que a gente usou várias vezes aqui, e me capacita a viver em paz com os outros.
Eu queria que você colasse isso na sua geladeira, colasse não, imantizasse, sei lá se é essa palavra. Que você colocasse na sua geladeira, para você olhar todos os dias, e pensasse nisso todos os dias. E aqui eu coloquei uma passagem bíblica embaixo, que esse aí não é um versículo bíblico, eu coloquei Mateus 5, de 1 a 10, para você ler regularmente, toda vez que você precisar se lembrar o que é que Jesus falou sobre felicidade, além disso aqui, você lê lá em Mateus, foi uma das mensagens aqui que eu falei. Jesus fala assim, felizes são aqueles pobres de espírito, aqueles que se compreendem no mundo, aqueles que são humildes, são felizes. Esses herdarão a terra. E tem toda ali 8 citações de Jesus sobre a felicidade. Felizes são os que choram, aquelas pessoas autênticas são felizes, porque estes serão consolados. É isso que Jesus está falando. E ali eu quero que você leia isso várias vezes. Os puros de coração são felizes. Aquele que tem o coração de criança, aquele que conhece, já viveu, já viu a maldade, mas escolhe ter um coração de criança. Escolhe confiar, e se arrisca a se desapontar. Esses são os felizes, segundo Jesus. Os pacificadores, aqueles que levam paz, aqueles que não provocam conflitos, aqueles que tentam resolver os conflitos. Esses serão felizes, segundo Jesus. Está aqui a passagem para você ler. Enfim, espero que nesses 5 capítulos dessa série, a gente tenha fornecido para vocês um mapa para a felicidade. Se eu pudesse apertar um botão e resolver o problema de todo mundo, eu faria com maior alegria. Mas isso não é nem bíblico. Então, por isso que eu não vou fazer isso. Primeiro, que não existe. Segundo, que não é bíblico. Mas, se você, saindo daqui hoje, saindo aqui dessa série, se você puder relembrar alguns capítulos dessa série, você se colocar diante de Deus e falar, Deus, eu preciso mudar. Eu preciso fazer diferente. Não está dando certo. Já tentei isso, já tentei aquilo, já tentei diversas coisas, não está funcionando. Então, agora eu quero tentar a sua maneira. Agora você tem um mapa. Você sabe como chegar lá. Cabe a você, cabe a mim, cabe a cada um de nós tomar essa iniciativa de seguir o que Jesus nos ensina sobre a felicidade. E a minha oração é que todos vocês, em nome de Jesus, consigam encontrar esse descanso em Deus. Essa paz que é a base de toda alegria. E essa felicidade que pode ser construída seguindo os passos de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, talvez para muitos de nós esse desafio seja muito grande. Algumas vidas talvez estejam muito distantes do que nós temos aprendido aqui nessa série, Senhor Deus, muito distante do que Jesus ensina. Mas ainda assim, Pai, eu peço que pelo Teu poder, o Senhor toque esses corações. Dê-lhes coragem, Senhor Deus, coragem para começar uma vida nova a partir de amanhã. Dê-lhes coragem, Senhor Deus, para buscar a felicidade segundo a Tua palavra nos ensina, segundo nós vimos aqui nesses 5 capítulos dessa série. Que cada um de nós, Senhor Deus, tenha a ousadia de se preocupar mais com os outros e um pouco menos com a gente mesmo. Que nós tenhamos a ousadia de estender a mão para aquele que precisa, para que a gente possa experimentar, Senhor Deus, a alegria, a felicidade contida nesse gesto, Pai. Para que a gente tenha a coragem, Senhor Deus, de olhar para os nossos pecados e nos livrarmos deles. Para que a gente possa colher como frutos da nossa vida o que nós vimos nessa noite: amor, paz, alegria, paciência, amabilidade, domínio próprio, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.